Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa para você. Pergunte e responderemos. Ok? Uma alegria estar aí entrando na sua casa mais uma vez, uma alegria receber vocês todos aqui no nosso auditório. Uma alegria, e eu quero depois dizer o nome da cidade de vocês. Mas antes vamos pedir a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, para quem não sabe, este programa, o nome dele já explica tudo. Pergunte e responderemos. Eu recebo aqui suas perguntas e vamos respondendo. Eu quero colocar duas observações. Primeiro, eu respondo de maneira rápida. Por quê? Porque tem muitas perguntas. Muitas. Segundo, quando a pergunta exige uma explicação maior, eu tento indicar um livro que possa ajudar a pessoa a aprofundar. Mais uma coisa, quando a pergunta está ligada à doutrina da igreja, então é fácil de responder. Responde de acordo com aquilo que a igreja ensina. Mas às vezes vem pergunta que não está ligada diretamente com a nossa fé. Aí eu dou uma opinião. Alguém pergunta, o que a igreja fala sobre biomagnetismo? Não fala nada. A igreja não entra no campo da medicina, ok? Então eu quero colocar isso bem claro, ok? Uma opinião, fica com ela quem quer. Agora, quando é a doutrina da igreja, baseada no catecismo, aí é diferente. Aí nós temos que seguir. Né? Santo Agostinho dizia assim, na essência a unidade, na dúvida a liberdade, em tudo a caridade. O que é a essência? Essência é o que está no Código de Direito Canônico, é o que está no Catecismo da Igreja, é a palavra oficial da Igreja. Isso é a essência. Na essência, a unidade, ninguém discorde. Na dúvida, a liberdade. Né? Nossa Senhora apareceu ou não em Medjugorje? A Igreja não falou ainda, definitivamente, então há dúvida. Então, na dúvida, a liberdade. Agora, em tudo, a caridade. Não vamos brigar nunca por causa dessas coisas. Né? Tá aí. Bom, eu quero dizer o nome da cidade de vocês, Vitória. Quem é de Vitória aí no Espírito Santo? Tá aí. Ah, são vocês, tá aí. Sete Lagoas, estamos aqui, o padre Ivan Tuil, meu amigo, nós conversamos pelo WhatsApp. Ô padre, sentado aí mesmo, dê uma bênção. Não precisa nem falar em voz alta, se está seu microfone, para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão acompanhando nosso programa. Está aí. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, dê a saúde do corpo, da alma e da mente, e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, padre. Eu estou pedindo para o padre dar a benção agora, porque não vai poder ficar até o final do programa. Você ficar, dá a benção de novo. Meu pai dizia que bênção, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Pode receber à vontade. Tá aí. Mas temos aqui amigos também de Mogi das Cruzes, São Paulo, ali, Pindamonhangaba, São Paulo, aqui perto de nós, Florianópolis, Santa Catarina, Lagoa da Prata, Minas Gerais, bastante gente em Lagoa da Prata. Sete Lagoas, Lagoa da Prata, Minas é cheio de lagoas, né? Estou achando. Formigas, Minas Gerais, Luz, Minas Gerais, Teixeira de Freitas, Bahia, São Caetano do Sul, São Paulo, Santo André, São Paulo, Fortaleza, no Ceará. Ok, sejam bem-vindos, é uma alegria. Eu tenho já aqui as perguntas comigo. Eu quero rapidamente mostrar algumas coisas importantes. Nós estamos no meio da Bíblia, então a Canção Nova, dessa Bíblia bonita aqui, ó, a Bíblia Sagrada, que é a Bíblia da CNBB, publicada junto com a Canção Nova, né? A tradução, né? E a Canção Nova está divulgando exatamente com essa palavra, né? O Salmo 118, 105, né? A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. É verdade. Então, mês da Bíblia, a Canção Nova está com esta promoção. Aqui um livro do padre
Reinaldo Kazumba, A Oração Move o Céu. Um livro pequeno, mas sabe, os franceses dizem que é nos pequenos frascos que vêm os grandes perfumes, né? Tá aí, olha, um livro sobre oração, né? Creia no poder da oração. Bom, eu estou fazendo uma coleção de livros sobre os santos. Aqui vocês veem, ó, São Bento. São Bento é fantástico, né? São Bento, eu quero até mostrar uma coisa aqui de São Bento que vale a pena eu falar. Você sabe que São Bento é por volta do ano 500, né? São Bento fundou a ordem dos beneditinos. Olha que dado impressionante. 24 papas foram beneditinos. Papas. 200 cardeais. 7.000 arcebispos. 15.000 bispos. 1.500 santos canonizados beneditinos. E eles fundaram mais de 37.000 mosteiros. Tudo começou com esse homem, São Bento. Fantástico, né? O que a graça de Deus faz com uma pessoa, né? Então, esse livro é sobre São Bento. Aqui um livro sobre São José de Anchieta. Nós temos que conhecer São José de Anchieta. É o patrono do Brasil, sabiam? Ele e Nossa Senhora Aparecida. Quando o Papa Francisco canonizou São José de Anchieta, a CNBB declarou São José de Anchieta patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. Então nós temos que conhecer. A história desse homem é fantástica. Veio para o Brasil com 19 aninhos de idade, era seminarista ainda, saiu lá das ilhas Tenerife, na Espanha, e morreu aqui no Brasil, evangelizando os bispos, muitas vezes sofreu perigo de morte. Olha, São Felipe Neri é outro santo extraordinário, né? Não vou ficar falando dele, senão não respondo as perguntas. E aqui também, né, o querido Santo Antônio, dispensa comentários. Santo Antônio morreu com 36 anos, doutor da igreja, era pregador do Papa, morreu com 36 anos. Eu fico bobo de ver como é que a graça de Deus, quando atua numa pessoa, quanta coisa maravilhosa acontece, né? Sabe, eu não encontro uma meditação melhor para mim do que ler a vida dos santos. É graça sobre graça. Por isso que eu estou fazendo uma coleção desses livros. E quero mostrar aqui este livro, para entender os 7 sacramentos, fundamental. Eu revisei, atualizei o livro Os 7 Sacramentos, que eu já tinha, atualizei, simplifiquei, inclusive, e transformei assim, meio em forma de perguntas que as pessoas fazem sobre os 7 sacramentos. Quem pode ser padrinho de batismo? Quem não pode? Quando é que eu posso comungar? Quem pode receber unção dos enfermos? Enfim, sabe, especialmente para catequistas. Todos nós precisamos conhecer. Vocês estão vendo aqui essa figura? Dá um close aqui. Vocês estão vendo um cordeiro sendo imolado aqui. E desse cordeiro, desce aqui 7 cruzinhas, vocês estão vendo? São os 7 sacramentos. Ou seja, eles descem da cruz da morte, do sangue de Cristo, que são os 7 sacramentos. Ou seja, toda a redenção que o Cristo conquistou para nós é aplicada a nós pelos 7 sacramentos. É bonito isso? Por isso que eu coloquei essa capa aqui. Muito bem, vamos às perguntas que estão aqui na minha mesa. A primeira pergunta é do Alain do Nascimento. Santo Expedito existiu? Já me disseram que ele não existiu. Isso é verdade? O Alain é o seguinte. Às vezes a tradição da igreja traz um santo, mas a igreja não tem muita confirmação histórica desse santo. Então o que a igreja faz? A igreja deixa o povo cultuar o santo. Porque a igreja acredita muito na tradição. Ninguém inventou um Santo Expedito. Então, alguns santos, né, a igreja não tem assim uma confirmação. Porque vocês sabem que o processo de canonização oficial começou na igreja só no ano 1000, mais ou menos. Até o ano 1000, como é que alguém era declarado santo? Quando o povo pedia, o bispo, ô seu bispo, fulano que morreu é santo. E o bispo aprovava, ele, depois de um estudo, uma análise, ele aprovava, então a igreja considerava santo. Não chegava até o Papa, ok? Isso até o ano 1000. Mas a igreja considera todos esses santos. Não é? A partir do ano 1000, começou um processo oficial de canonização. Então,
tem que declarar primeiro servo de Deus, venerável, beato e santo. Aí, a igreja colhe informações e tal. Você sabe que antigamente se escrevia muito pouco, não era, né, não se gravava nada como hoje, né? Mas então a igreja considera que existe, pela tradição, a igreja não coloca dúvida nisso. Angélica Regina, pode o padre não rezar a oração eucarística com a assembleia? Olha, a oração eucarística é do padre. Isso está bem claro no missal romano. Porque o padre, tá aí o padre Vantuil, que se eu falar alguma coisa errada, o padre Vantuil vai me corrigir. O padre, ele celebra in persona Christi. Então, é o padre que, em nome da assembleia, reza a oração eucarística. E o povo responde aquelas coisas que nós respondemos que está lá. Tá? Mas a oração é dele. Termina com aquela doxologia, por Cristo, com Cristo, que é do padre também. Isso está no missal romano, que é como a missa deve ser celebrada. Ok? Sabe, eu sou muito obediente à igreja. A igreja falou, está falada. Roma locuta causa finita, de Santo Agostinho. Né? Está aí. Quem quiser ver essas coisas todas, então aí é o que eu falo, eu mostro um livro, para entender e celebrar a liturgia. Nesse livro aqui, eu coloco tudo que o missal romano fala de como é que deve ser a missa, o que pode, o que não pode. Inclusive tem aqui, né, as chamadas instruções gerais do missal romano. Tem um documento aqui importantíssimo que se chama Redemptione Sacramentum, do Papa João Paulo II. Né? O que é abuso na liturgia? O que não pode ser feito? Por exemplo, o Papa fala aqui, não pode, por exemplo, o sacerdote deixar no altar a âmbula e os fiéis virem ali, cada um retira. Não, é o padre que tem que entregar, ou o ministro. De preferência até o padre. Por quê? Porque o padre representa Jesus Cristo. E é o Cristo que na Santa Ceia deu para os apóstolos. Tomai e comei. Sabe, a liturgia tem um sentido muito profundo. Então não é, a pessoa vai lá e... Não. O Papa João Paulo II fala que isso é um abuso na redempção do sacramento. Então, sabe, o pessoal que é ministro da Eucaristia, trabalha com pastoral da liturgia, é bom conhecer essas coisas, para fazer direito, né, gente? Não é à toa, sabe, gente, que o Vaticano tem um dicastério. O que é dicastério? São espécie dos ministérios do Papa, né? Como todo governo tem os seus ministérios, o Papa tem os dicastérios. Tem um dicastério chamado Sagrada Congregação para a Disciplina dos Sacramentos. Nada pode ser mudado sem que este dicastério autorize. Nenhum padre pode mudar a missa a bel prazer. Não pode. Há algumas coisas que pode, claro. Né? Durante a semana, por exemplo, o padre pode mudar a leitura, né? Numa missa especial. Mas, no domingo, por exemplo, não pode deixar de cumprir aquelas leituras todas, tal. Quer dizer, é uma coisa sagrada. A liturgia é algo sagrado. Né? Muito bem. Antônio, a confissão feita direta a Deus é válida, porque tem hora que dá medo da gente falar os pecados para o padre. E ele acabar falando para alguém os meus pecados, o que o senhor me disse. Bom, Antônio, primeiro, é bom ter um padre aqui, porque aí, né, o padre confirma, olha, gente, se um padre revelar o pecado de alguém, ele é excomungado da igreja, está aqui no Código de Direito Canônico. É uma das 7 razões que o Código coloca, que dá excomunhão late sententia, excomunhão automática. Se o padre contar para alguém o pecado que ele ouviu, ele leva a pena máxima que a igreja tem para aplicar. Excomunhão. Fora da igreja. Então fica tranquilo, Antônio, o padre nunca vai contar seu pecado. Segundo, eu posso me confessar com Deus? Posso, claro. Toda vez que eu peco, devo imediatamente me arrepender, confessar com Deus. Mas Jesus mandou confessar com o Padre. Primeira coisa que Jesus fez, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição. Notem bem isso, gente. No domingo da ressurreição, na primeira aparição aos discípulos, o que ele fez? Instituiu o sacramento da confissão.
a paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, né? Por quê? Porque o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Eu já disse aqui, eu repito, uma coisa que nós precisamos entender. A lógica de Deus para a salvação do mundo é essa, o plano de Deus. O Pai enviou o Filho envia a igreja. A igreja é que distribui a salvação. Estão entendendo? Se a gente cortar a igreja, a gente corta o canal da salvação. Jesus falou para os discípulos, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Estão vendo? Aquele me enviou e eu envio a vocês. Quem rejeitar vocês, rejeita a mim, rejeita o Pai. E está cheio de passagens na Escritura assim. Lucas 12, 32, Jesus fala para os apóstolos, meu pequeno rebanho, que expressão bonita, né? Não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Está entendendo? Esse reino que Jesus veio estabelecer na terra, Ele colocou na mão da igreja. Meu pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, Antônio, a gente tem que conversar com o padre. Então a igreja fala, se o pecado é um pecado grave, um pecado mortal, mesmo que você diante de Deus já tenha sido perdoado por Deus, mas para você ficar, vamos dizer, quites com Deus, com a igreja, você deve confessar com o padre. Por quê? Tem uma outra razão. Que, eu tenho um livrinho aqui, Por que confessar, como confessar? Aqui tem uma coisa muito interessante que a igreja ensina, é o seguinte, quando você peca, você ofende a você, porque você fica menos santo, você ofende a Deus e você ofende a igreja, porque você é membro da igreja, Mystici Corporis Christi, o corpo místico de Cristo. Se eu cortar esse dedinho aqui, não é só o dedinho que sofre, não, meu corpo inteiro fica incomodado, não fica? O meu pecado fere a igreja, então eu tenho que me reconciliar com a igreja. Então como é que eu me reconcilio com a igreja? Quando eu vou no padre, que é o ministro sagrado da igreja, que fala, eu te perdoo, a igreja te perdoa. Estão vendo, gente, quanto sentido tem no sacramento da confissão? É muito rico. Agora, veja bem, por que Jesus instituiu o sacramento na primeira aparição? Isso nós temos que entender, porque Ele tinha acabado de conquistar com a sua morte e ressurreição o direito de nós sermos perdoados pela justiça divina. Ele satisfez a justiça divina ofendida pelos nossos pecados. Ele satisfez com a morte dele, com o sangue dele. O catecismo da igreja fala assim, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada para salvar a humanidade. Por quê? Porque seria um sacrifício insuficiente. Porque a vida de um homem, mas quando é um homem que é Deus, Jesus Cristo, e que se imola e oferece a Deus o valor da sua vida, aí é um sacrifício infinito. Por quê? Porque o nosso pecado fere a majestade infinita de Deus. Então, só uma reparação infinita satisfaz. Por isso que o Cristo veio. A gente entende o amor do Pai, que aceita o sacrifício do Filho, o Filho que se imola e o Espírito Santo que leva tudo isso para o Pai. Por que na primeira aparição Jesus instituiu o sacramento da confissão? Então, Antônio, vai no padre. E outra coisa que o Papa João Paulo II dizia, a confissão é um juízo particular adiantado. Vocês sabem que está escrito, né? Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez. Ninguém morre de novo não, viu? Hebreus 9, 27. Está determinado que cada um morra uma única vez. E em seguida vem o juízo. É o juízo particular. O Papa João Paulo diz assim, tudo que você confessou na confissão, apagou. No juízo particular não vai aparecer mais, você já foi perdoado.
Olha, é muito mais fácil a gente confessar com o padre do que chegar lá no juízo final, né? Tudo que eu peço a Deus é que antes de eu morrer eu possa me confessar. Uma boa confissão, uma confissão geral de todos. Gente, isso custou o sangue de Cristo, a morte de Cristo. É a beleza da nossa fé, é a riqueza da nossa fé. Regiane Castro, qual o significado da palavra shalom? E como essa palavra pode ser usada? Bom, shalom, Regiane, quer dizer a paz. Mas a paz para o judeu, eles comentavam, diziam shalom, é a paz assim, não é só ausência de guerra, não, a paz é paz com todos, é alegria, entendeu? É uma vida tranquila, shalom, é paz dada por Deus, ok? Agora, quando é que pode ser usada? Os judeus usam para eles se cumprimentarem, eu penso que para nós também, não há empecilho nisso. Muito bem. Uma pessoa que pediu para não ser identificada. O seminarista recebe algum valor mensal da igreja? Não. O seminarista, pelo que eu sei, só se for uma diocese muito rica, né, padre? Que possa dar aí uma... Mas, normalmente, o seminarista custa caro para a igreja. A igreja tem que dar ele alimentação, tem que dar professores, tem que dar moradia, tem que dar roupa. Então, o seminarista já custa caro para a igreja. Então, eu penso que dificilmente uma diocese, de repente, pode dar um trocadinho ali, né? Para tomar um sorvetinho, tomar uma... Né? Tudo bem, né? Mas eu penso que um salário, eu acho que não. Eu acho que isso não, pelo que eu conheço, não deve existir. Não sou contra não, sabe? O seminarista tem um pouquinho de dinheiro para ele, não sei, né? Viaja para lá, missão aqui, tal ali. Às vezes precisa pegar um ônibus, alguma coisa assim, né? Muito bem. Ana Balduino, o que é escatologia? Ana, escatologia, a palavra escatom do grego quer dizer os últimos acontecimentos. Então é a parte da teologia que estuda tudo que vem depois da morte. A morte, juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. Ok? E aí eu tenho aqui uma obra maravilhosa para você entender isso. Escatologia do Dom Henrique Soares. É um bispo fantástico, lá de Palmares, né, em Pernambuco. Então, Henrique publicou esse livro conosco. Tem outro livro dele também, não está aqui, muito bom, que ele fez um estudo, né, sobre o Êxodo, transformou em livro, tem aqui também. E agora ele está escrevendo um outro livro, que são Os Encontros de Jesus. Aqueles encontros com a samaritana, né? Com, não sei, Zaqueu, aqueles encontros. O Dom Henrique escreve muito bem e tem uma profundidade teológica e espiritual muito grande. Então ele explica bem o que é a escatologia. Outra pessoa que pede para não ser identificada, ela pergunta assim, o bispo é o liturgo de sua diocese, certo? Ele é o responsável pela liturgia, acima de tudo é o bispo quem celebra. Os padres celebram meio que como por delegação do bispo, né? Aí a pessoa pergunta, mas quais os limites que o bispo possui dentro de sua diocese em relação à liturgia? Ora, o bispo, ele segue o missal romano. O bispo segue, né, o Código de Direito Canônico. O bispo segue todos os documentos da igreja sobre a liturgia. Ele não faz da cabeça dele, né? Tanto é que vocês percebem, quando o bispo celebra, ele tem alguém que o auxilia, que é, né, o mestre de cerimônia, que ajuda o bispo a fazer tudo de acordo com o que está nos manuais da igreja. É isso aí, né? E o bispo, ele está sujeito àquilo que eu falei, a Sagrada Congregação da disciplina dos sacramentos, né? É isso aí. Na igreja é tudo organizado, na igreja é tudo normalizado. Almir Baldiceira, é permitido colocar o nome das pessoas que ajudaram na aquisição dos bens da igreja, como, por exemplo, nos bancos, destacando que foi aquela pessoa que ajudou? Almir, na minha cidade, aqui Lorena, tem lá vários quadros lá, por exemplo, tem um quadro belíssimo de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, esse quadro foi doado pela família tal, esse quadro foi doado,
esse mosaico aqui foi doado pela família tal. Eu acho que está certo. Não vejo nada de errado nisso. Né? Agora, se deve colocar no banco, não sei. Eu nunca vi nome de ninguém em banco. É uma decisão do pároco, ele deve pesar se vale a pena, se não vale a pena. Né? Mas olha, muitas igrejas têm o nome das pessoas que fizeram doação. É uma gentileza, né? A família já doou uma coisa bonita, né? Eu me lembro que na Catedral de Lorena, o padre Revelino pediu para as famílias ajudarem a pintar a catedral, que é enorme. Depois ele colocou um quadro com o nome de todas as pessoas que doaram para a catedral. Eu não vejo isso aí um erro, não. Acho que é um reconhecimento, é um agradecimento. Né? Josiane. Agora, é o que eu digo, não está escrito em lugar nenhum, se deve ou não deve. É uma opinião minha. Tá? Tem coisa que está escrito, aí eu não tenho dúvida. Mas o que não está escrito, eu dou uma opinião. Bom, já levantou ali a plaquinha do intervalo? Vamos a ele, daqui a pouco a gente volta. Você vai ver que o intervalo é muito rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Você viu aí a rapidez do intervalo, vocês viram, né? Mal deu para vocês levantarem um pouquinho, já teve que sentar de novo, né? Por quê? Não tem propaganda, não tem comerciais. Então, como é que essa televisão vive? Esse gigante que é a Canção Nova aqui, como manter tudo isso? Tem mais de 1000 funcionários, mais de 1000 consagrados, como é que tudo isso é mantido? Televisão 24 horas no ar, rádio 24 horas no ar, internet, né? Com a sua ajuda. Você é o milagre da Canção Nova. E aqui eu gosto de fazer uma reflexão que é a seguinte, você gostaria de evangelizar? Gostaria, mas você pode usar um microfone, pregar? Eu não tenho condição. Tá bem, você tem sim. É só você ajudar esse projeto da Canção Nova que você está evangelizando. Porque o Papa Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos de quem evangeliza. Então você que é sócio da Canção Nova e ajuda a Canção Nova, tem os mesmos méritos meu, ou de todos, que vem evangelizar aqui, que faz palestra, celebra a missa, entendeu? É um jeito de evangelizar. Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Que perpassa tudo. E aí, se você quiser saber como é que você pode ajudar, pode ver o telefone 12 31 86 2600, ou então você pode entrar aí no site clube.cançãonova.com, ok? Essa obra que eu conheço há mais de 40 anos, a Canção Nova. Muito bem, eu quero lembrar que nós temos aqui vários meios de comunicação conosco. Né? Nós temos, por exemplo, no Instagram, né? @Pergunte e Responderemos, tem facebook.com/Pergunte e Responderemos, CN, tem o e-mail do programa, e-mail, né? Pergunte e Responderemos, @cançãonova.com. Então é muito fácil você conversar com a gente, tem o telefone que eu já dei também, certo? Rapidamente quero mostrar o seguinte, estamos no mês da Bíblia, muita gente quer estudar a Bíblia, não entende direito, especialmente o Antigo Testamento, tem um livro aqui que te ajuda, a Sagrada Escritura. Nesse livro eu explico como ler a Bíblia, o que são os gêneros literários, o que são os livros apócrifos, como você entender a história do povo judeu, como você entender cada livro do Antigo Testamento, em que ponto da história do povo judeu foi escrito. Ou seja, é um curso bíblico, claro, resumido, mas que te dá assim, uma condição de estudar a Bíblia, ok? Para quem tem dificuldade. E também, vocês estão vendo aqui uma coleção de livrinhos. Esses livrinhos eu escrevo por causa dessas perguntas que eu recebo aos milhares. Então, as perguntas mais repetitivas, eu procuro transformar num livreto. Então, por exemplo, vou mostrar só os que são sobre a Bíblia, porque nós estamos no meio da Bíblia. Então, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como é que eu vou entender aquela travessia do Mar Vermelho? Foi milagre? Não foi milagre? Como é que eu vou entender aquelas 10 pragas do Egito? Né? Como é que eu vou entender a mulher de Ló que virou uma estátua de sal? Porque olhou para trás. Qual é o sentido que a igreja coloca sobre isso? Né? E aí, onde é que eu tiro essas coisas? Eu tenho 2 manuais que eu quero explicar aqui para as pessoas saberem de onde é que eu tiro isso. Eu não tiro nada da minha cabecinha, não. Eu sou físico e matemático.
Eu fiz doutorado em física no ITA. Mas de onde é que eu tiro isso? Eu tiro... Primeiro, tem uma coleção da editora Loyola que chama Comentários Bíblicos. São 3 volumes que explicam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Comentários Bíblicos da editora Loyola. E eu tenho um volume também de comentários bíblicos em espanhol, de 1.500 páginas, que é da Universidade de Navarra, do Opus Dei. Uma beleza. Só que em espanhol eu trouxe de lá. Né? Então, essas coisas que eu uso para tirar essas conclusões. E também o meu professor de Bíblia, que era Dom Estevão Bittencourt, que já faleceu no ano 2008. Um gigante. Bom, como entender as páginas difíceis da Bíblia? Como ler e entender a Bíblia, resumidamente. Tá? Como entender o Apocalipse. Olha aqui, Apocalipse não é fácil. Aquelas figuras todas, monte de chifre, monte de cabeça, trovões. O que significa aquilo? É um gênero literário judeu chamado Apocalipse, que Daniel usou, Ezequiel usou e na revelação de São João também aparece. Muito bem. O que mais? Esse aqui não posso deixar de falar, para a gente concluir. Santa Madre Teresa de Calcutá. É dessa coleção que eu mostrei aqui, ó. É mais um. Esta mulher é uma das maiores santas dos tempos modernos, disse o Papa João Paulo II. Né? Santa Teresa de Calcutá. É chamada de a Santa das Sarjetas. Por quê? Porque ela pegava aqueles indianos, né, de Calcutá, de Nova Delhi, morrendo na rua, e levava para suas casas e cuidava deles. Hoje são mais de 150 casas das irmãs, né, da misericórdia no mundo inteiro. O que Deus faz, o que a graça de Deus faz através de uma pessoa, é maravilhoso. Como é que Deus, sabe, explode de graças, de bênçãos, uma freirinha pequenininha, baixinha, 1,5 metro de altura, mas que abalou o mundo. Né? Tá aí. Vamos ver as perguntas aqui? Dá para entrar aí no plasma? Está aqui. Maria da Penha. Ouvi uma vez que nós católicos somos canibais, credo, pois comemos o corpo e o sangue de Cristo. Como explicar isso? Aí, coisa bonita, né? Coisa bonita a Eucaristia. Por que é pão? É aparência de pão. Exatamente porque nós não podemos comer carne humana. Então, o que acontece na transubstanciação? A substância do pão se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Mas por que eu não sinto o gosto da carne, o gosto do sangue? Por quê? Porque é substância. A substância não é aparência. O que é aparência? A aparência é o pão, é o gosto do pão, é a cor do pão, é o peso do pão. Isso é aparência. Então, na transubstanciação, Deus não muda a aparência do pão, Ele muda a substância. Não sei se vocês entendem isso. O que é a substância? Ou natureza, ou essência? É aquilo que faz com que um ser seja o que ele é. O que faz eu ser uma pessoa humana? É minha cor? Não. É meu peso? Não. É minha altura? Não. É minha beleza? Não. Mas que raio, o que faz eu ser um ser humano? É a minha alma humana, que você não vê e ninguém vê. E é na alma que está o quê? A minha inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência. Está entendendo? A substância é algo que eu não vejo. O que eu vejo? A aparência. Meu peso, minha cor, meu cabelo. Então, eu vou gastar um tempinho, que eu acho que vale a pena explicar isso aqui. Né? Cristo fez 3 tipos de milagres. Onde num milagre ele mudou só a aparência, no outro milagre ele mudou só a substância, e um milagre que ele mudou os 2. Vamos entender. Quando ele transforma a água em vinho, ele muda a aparência e ele muda a substância. Por quê? A água deixou de ser água, passou a ser vinho. Então ele mudou a essência, a substância. Mas mudou também a aparência, porque não é mais gosto de água, gosto é aparência, é gosto de vinho. Está entendendo?
Quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães, ele não muda a aparência. O pão continuou pão. Ou melhor, ele não mudou a substância. O pão continuou pão. O que ele mudou? A aparência, a quantidade. Quantidade e aparência. Quando o padre celebra a Eucaristia, o que é que muda? Não muda a aparência. O pão continua pão. O vinho continua vinho. Gosto de vinho, gosto de pão, quantidade. Mas muda a substância. Não é mais vinho. É Cristo. Aquilo que eu não vejo. Está entendendo? Isso chama-se transubstanciação. Mudou a substância. Transformou a substância. Ok? Deu para entender? É uma teologia da Eucaristia. Nesse livro sobre os sacramentos, eu explico essas coisas. Wilton Mara, li sobre os templários, que começaram com os pobres cavaleiros de Cristo, até se transformarem em uma grande ordem religiosa, militar e financeira. Isso é correto? É correto. Os templários começaram com 7 franceses, maravilhosos. Era o tempo da cavalaria sagrada. O que eram os cavaleiros da Idade Média? O cavaleiro da Idade Média era uma coisa belíssima. Eram jovens que se consagravam a Deus, faziam voto de pobreza, obediência e castidade. Quem quiser estudar isso profundamente, eu tenho um livro aqui que eu explico isso com profundidade. Esse livro aqui, da História da Igreja, o segundo volume. A Idade Antiga é o primeiro volume, a Idade Média é o segundo volume. Aqui, na Idade Média, tem um capítulo sobre os cavaleiros da Idade Média. Tem os templários, tem os cavaleiros teutônicos, que eram alemães, tem os cavaleiros... Era uma coisa belíssima, os cavaleiros. Eram monges, monges assim, entre aspas, né? Armados. Por quê? Porque eles se consagravam a Deus e à igreja para defender os peregrinos que saíam da Europa, iam visitar a Terra Santa, os lugares sagrados, e eram mortos, às vezes, pelos muçulmanos, por bandidos. Então, eles, né, serviam, faziam voto de pobreza, obediência e castidade. Antes deles serem investidos como cavaleiros, eles passavam por um processo, sabe, enorme de seleção. Não era qualquer jovem, não. Na véspera da investidura deles pela igreja, eles passavam uma noite inteira em jejum e oração. Quem é que escreveu o Estatuto dos Cavaleiros Templários? São Bernardo de Claraval, o doutor da igreja. Foi São Bernardo que escreveu o Estatuto deles. Eles ficaram muito ricos, por quê? Porque como eles ajudavam muita gente, o povo tinha confiança neles, doava muitas coisas para eles. Doavam terras, doavam fazendas, e isso em toda a Europa. Até que um rei francês, invejoso, que tem o mesmo nome meu, Filipe IV o Belo, ele colocou olho grande, como diz o povo, nas riquezas dos templários, né? E ele fez o Papa extinguir a ordem dos templários. Uma coisa que realmente foi muito triste. Então, essa é a história deles, mas é uma história bonita, né? Sabe, infelizmente, gente, houve muita perseguição na igreja. Vocês sabem, por exemplo, que, né, uma outra ação diabólica, né, especialmente do seu Marquês de Pombal de Portugal, e outros reis também da Espanha, fizeram o Papa extinguir a congregação dos jesuítas, lá por 1740, mais ou menos. Os jesuítas ficaram extintos 40 anos. Depois o Papa São Pio VII resgatou, porque sentiu que o jesuíta era uma força que ajudava a igreja a enfrentar o laicismo, etc, etc, etc. É a história da igreja. Esses livros que eu mostrei contam essas coisas. Vamos lá. Fabiana Luanda Oliveira, um sacerdote ou ministro da Eucaristia pode negar a comunhão a um fiel? E se puder, como fazer? Fabiana, essa pergunta repete aqui muitas vezes. Em princípio, não pode negar. Ah, mas a pessoa é casada de segunda união. O problema é dela junto de Deus. Você, ministro, tem que dar a comunhão para ela. Acabou. Você não vai julgar ninguém.
Agora, evidentemente, se chega uma pessoa extremamente embriagada, você percebe que não tem condição, então com jeitinho, né? Não vai dizer nada, sabe? Aí o que eu acho que tem que ter, gente? Na igreja hoje nós temos uma coisa maravilhosa, que são os ministros extraordinários da Eucaristia. Eu acho que tem que ter um ministro ali, sabe, do lado de quem está distribuindo a Eucaristia. Percebeu que chegou uma pessoa que não tem condição, tira a pessoa com carinho, vem cá um pouquinho, vamos conversar um pouquinho e tal. Agora, não pode provocar um escândalo ali, né? Gente, Jesus sabia que ele ia ser profanado na Eucaristia. Quantos sacrários são profanados? Não são, padre? Gente que arromba sacrário, joga hóstias no chão, às vezes até cai no chão, mesmo na distribuição. Jesus sabia o que ele ia passar, entende? Então, é preciso ter, evidentemente, cuidado, né? E aí, essa pessoa perguntou, a gente precisa cuidar disso também. Pode passar? Rafael Barros, de Varginha, Minas Gerais. Como a nossa Igreja Católica encontrou ou sabe todos os significados da via sacra? A Igreja sabe através de 2 caminhos. Um caminho é a Bíblia. A Bíblia narra, os 4 evangelistas narraram a paixão de Cristo. Então, por ali a Igreja sabe. Mas não tem Verônica na Bíblia. Não tem, Verônica não tem. Mas a tradição da Igreja trouxe. Inclusive, existe um manto, né, lá na Itália, de Matipello, um lugar lá na Itália, que o Papa Bento XVI foi venerar esse manto. É um manto que é um sudário que cobria só o rosto de Cristo, está guardado, e tem um manto que é a imagem do Cristo. Isso existe guardado. Então, a tradição da igreja trouxe também alguns componentes da via sacra. Ok? A igreja, sabe, gente, ela dá muito peso para a tradição. Né? A tradição, na sua família não tem coisas tradicionais do seu pai, do seu avô? Tem. Tem. Meu pai dizia isso, meu avô dizia isso. A força da tradição. A igreja tem uma tradição. Né? Vamos lá. Não quero ser identificado, não tem problema. Por que devemos fazer o sinal da cruz quando passamos em frente de uma igreja? Devemos fazer também ao passar em frente das igrejas que não são católicas. Igrejas que não são católicas, eu creio que não. Por quê? Por que nós fazemos o sinal da cruz quando passa diante de uma igreja católica? Porque o Cristo está lá dentro. E como eu não posso parar para entrar lá dentro, então eu faço um gesto de adoração, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Padre Pio dizia assim, quando você passa por uma igreja, você não pode ir lá adorar o Santíssimo, diga, meu anjo da guarda, adore o Senhor lá para mim. O Padre Pio era ligadíssimo no anjo da guarda, né? Então, o sinal da cruz eu vejo nesse sentido. O Cristo está no sacrário, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Está mesmo. Em todo o sacrário da terra. Né? Janderson, o que devo fazer para crescer em minha vida de oração e não me distrair tanto quando estou rezando? Janderson, isto é um exercício espiritual. Né? A gente aprende a nadar nadando. A gente aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Não é assim? Aprende a dirigir dirigindo. Aprende a rezar rezando. Então, reze. Né? Mas eu me distraio muito. Então faz o seguinte, pega um livro de oração, ou pega a Bíblia. Aí se eu distrair, volta. Mas eu estou rezando, vem problema na minha cabeça, tal. Entrega-se, para de rezar, entrega esse problema para Deus e volta a rezar. Eu estou colocando aqui algumas dicas que eu aprendi com esses monges, né, especialistas em oração. Né? Eles falam, está rezando? Eu gosto muito, sabe, gente, na liturgia das horas, que a igreja reza de 3 em 3 horas, né? Ela começa sempre assim, abri, Senhor, os meus lábios, né? Para que eu reze esse ofício, né? Muito bem rezado. É interessante essa oração. Né? Pede primeiro a Deus que dê a você, né? Invoca o Espírito Santo.
para que o Espírito Santo ajude a você a rezar bem, né? Então, essa preparação é tudo importante. E não desistir, não desistir. Não é porque eu me distraio que não vou rezar mais. Não, reza. Eu estou fazendo uma novena, perdi um dia, esqueci. Continua. Reza 9 dias, mesmo que você tenha falhado um, faz mal. Continua, repõe esse dia lá na frente. Não desanima, ok? Para Deus importa a minha persistência na oração. Vamos lá. Naila Alves, gostaria de saber se a Igreja Católica possui uma lista de livros proibidos atualmente. Não. Ô Naila, existia o Index, né? Que era uma relação grande de livros que a Igreja proibia o católico de ler. Mas isso acabou, já lá no tempo do Papa, acho que Pio X, por aí, ou antes até, a Igreja... Agora, não é porque a Igreja não proíbe que eu vou ler. Não vou ler um livro que não presta. Né? Eu tenho que... Sabe, gente, nós não temos muito tempo para ler. Eu tenho na minha casa, eu acho que uns 100 livros que eu quero ler, não tenho tempo de ler. Eu vou sair lá lendo Nietzsche, sei lá o quê, e Marcuse, e Engels, e Marx, e Lenin, e Schopenhauer. Eu não. Eu vou ler São Tomás de Aquino, eu vou ler Santo Agostinho, eu vou ler quem tem alguma coisa boa para me ensinar. A igreja hoje, ela confia muito no nosso discernimento. Né? Então a igreja não quer mais dizer assim, esse livro aqui está proibido. Não, ela não quer mais fazer isso. Ela quer deixar que a gente, na nossa maturidade cristã, eu vou ler isso. Tem livro que eu começo a ler, eu paro. Não me faz bem. Outro eu leio, esse... Eu ganhei um agora, né? Maravilhoso. Intimidade Divina. Que livro maravilhoso. Né? Então, esse eu vou ler. Então, tem que aprender a selecionar o que é bom. Né? Marconi Marques, eu sei que existe uma hierarquia angelical, mas que hierarquia é essa? E qual a função de cada anjo? Eu tenho um livro sobre os anjos, não tem? Tem um livro sobre os anjos. Esse livro sobre os anjos que eu escrevi, é por causa dessas perguntas. Eu usei São Tomás de Aquino, usei Santo Agostinho e os doutores da igreja. O que eles falam sobre... Obrigado, Bruno. Aqui, esse livro aqui. Os anjos. E aqui tem uma coisa fantástica. Né? Está escrito aqui, vou dar um close aqui. 7 catequeses do Papa João Paulo II sobre os anjos. É um primor. Sabe, gente, essas coisas que eu escrevo, não tem nada meu. Por isso que eu não fico vermelho de encomendar para os outros, não. Não fico com vergonha, não. Porque aqui não tem nada meu. Eu sou apenas um garimpeiro que vai no rio da igreja captando as pepitas de ouro dos santos, dos doutores, dos papas e põe aqui. Aqui, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho falam dos coros dos anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, virtude, potestades e poderes. Os 9 coros dos anjos. A gente conhece o nome de 3 arcanjos. Parece anjos maiores, né? Assistem diante de Deus. Mas são mais. O Apocalipse fala que são 7 que assistem. Mas não conhecemos o nome de 3. Miguel, Rafael e Gabriel. Repare que esse El significa Deus, vem de Elohim, El Shaddai. Então, Miguel, quem como Deus? Rafael, a cura de Deus, né? Miguel, Rafael, Gabriel, né? Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, que anunciou a Maria, anunciou a José. Então, há uma hierarquia nos anjos. Sabe, Deus não faz nada igual, gente. Aqui não tem 2 pessoas iguais. Nem parecido, não tem gêmeos aqui não, né? A beleza de Deus é não repetir a sua obra. Se um dia o homem chegar na loucura de fazer o clone humano, serão 2 pessoas iguais? Não, porque Deus não vai clonar a alma. E o que faz o homem ser homem não é o corpo apenas, é a alma. Acabei de dizer a substância. Deus não vai clonar a alma.
O homem pode fazer o xerox, a cópia, mas Deus não vai repetir. Porque a beleza de Deus é exatamente a diversidade. Se você pegar uma árvore, não tem duas folhas iguais. Pegar dois jovens, não tem duas impressões digitais iguais, não tem dois DNA iguais. Deus não repete a sua obra, que beleza. Terminou? Muito bem. Meu amigo diretor de produção, Bruno, está dizendo que terminou o meu tempo. Tá bom, deu para conversar um pouco, né? A gente vai voltar semana que vem. Eu vou pedir o padre, quer levantar ou quer... O padre usa suas muletas, né? Eu estou tentando poupar o padre de se movimentar. Hein? Perder caloria. Né? Grande amigo, o padre Vantuil, a gente conversa muito pelo WhatsApp. É lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Padre, deixa a sua bênção para esse povo. Veio a canção nova. Essas muletas são permanentes, padre? Tive poliomielite, sofri poliomielite com 1 ano e 15 dias. É mesmo? Em 1971. Nunca tinha conhecido um padre carregando 2 muletas dessas. Mas dá para celebrar bem? Com certeza, 5 missas de domingo. É mesmo? 5 missas de domingo. Padre, deixa a sua bênção para esse povo e para o povo de casa. Ó, põe a sua intenção. Amém. Agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tá aí, vocês ganharam 2 bênçãos desse padre, né? Que bom. Muito obrigado. Prazer conhecer o senhor pessoalmente. Sua bênção, Deus o abençoe. Uma bênção para todos nós. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.